Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma da Previdência já foi votada na comissão especial, mas ainda precisa passar por 2 votações no plenário da Câmara. A reforma em tramitação fixa idades mínimas de aposentadoria de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Também será elevado gradualmente o tempo de contribuição mínimo de 15 para 25 anos. Quem já está no mercado de trabalho terá de cumprir um pedágio de 30% sobre o período que faltar para completar os tempos de contribuição atuais, que são de 35 anos para homem e 30 para a mulher. Nesta edição do Palavra Aberta, eu converso com o segundo vice-presidente da Comissão Especial, que é o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Bom, deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente agora que já foi aprovado na Comissão Especial. Qual é a expectativa para o plenário? Será que vai ter mais dificuldade de ser aprovado? Olha, Regina, nós temos uma boa expectativa em relação à aprovação dessa matéria no plenário, até porque o Brasil precisa se conscientizar de que essa reforma é para o seu bem. É para que nós façamos o reencontro com a prosperidade, com o ajuste fiscal, com a normalidade das despesas públicas e a possibilidade do crescimento. Sem essa revisão dos cálculos atuariais da Previdência e o seu consequente gasto, o Brasil não encontrará uma inflação baixa, emprego e desenvolvimento ao mesmo tempo. Deputado, uma das críticas que a reforma tem recebido, justamente dos auditores fiscais, é de que não há essa dívida total dos recursos da Previdência. Não seria melhor, então, fazer um levantamento antes de realmente os recursos que são voltados para a Previdência, antes de fazer essa reforma? Olha, eu acho que a característica mais forte que a gente pode demonstrar para evidenciar a necessidade da reforma é que os 3 governos que antecederam a estes tentaram fazer reformas profundas e não conseguiram. O governo Fernando Henrique tentou e perdeu, o governo Lula fez uma reforma que não foi suficiente, o governo Dilma fez uma nova reforma que não foi suficiente e nós hoje estamos tentando fazer uma nova reforma. E isso é ruim, porque à medida em que a gente não consegue avançar na profundidade e na necessidade da reforma, os próximos deputados e senadores que nos sucederem terão que fazer uma nova reforma muito rapidamente. E isso é exemplo do que está acontecendo, por exemplo, na Itália. A Itália fez uma reforma previdenciária que não foi suficiente para as contas públicas italianas. Então, eles já vão pela 11ª reforma depois daquela que iniciou. E isso é ruim, porque ela leva a uma insegurança jurídica daqueles que trabalham, daqueles que contribuem, enfim, de toda a nação. Isso leva a uma grande insegurança. O que nós estamos querendo fazer é uma reforma suficiente e capaz para que a gente fique aí uns 10 anos sem mexer na Previdência. Mas pelo andar da carruagem isso vai ser difícil. Eu acredito que nós estamos avançando, mas ainda os próximos governos terão que fazer novos ajustes, infelizmente. Agora, os estados, eles ficaram de fora dessa reforma e de que forma que eles também estão endividados, estão com dificuldade de cumprir com os seus pagamentos, né? Eles ficando de fora, não, isso não não estão seria... de fora, não. Os estados não estão. Os servidores dos estados, né, que ficaram de fora da Previdência, né? Não ficaram, não. Os servidores dos estados, como o Brasil é uma federação, nós estamos fazendo uma lei geral e os estados farão adesão a essa lei, submetendo às suas assembleias legislativas, né, os necessários cortes e a adesão à reforma. Mas, na realidade, todos os funcionários públicos brasileiros estarão atendidos e submetidos a essa reforma, desde que com as devidas autorizações das assembleias legislativas estaduais. Sim. Agora, foram apresentados vários destaques na comissão especial, inclusive de servidores que trabalham em presídios, né? Esses agentes penitenciários, no caso, têm possibilidade de serem incluídos na proposta no plenário? Olha, desde o início, eu pessoalmente tenho me colocado favorável aos pleitos tanto das polícias quanto dos agentes penitenciários. Acho que nós vivemos uma situação de segurança pública no Brasil que é dramática
e que seria impróprio submeter esses oficiais e esses que trabalham na área da segurança pública a essa reforma, em que pese isso também seja necessário. Mas eu acho que, momentaneamente, em função da gravidade, da ostensividade e da força da criminalidade institucionalizada no Brasil, eu acho que nós não devemos mexer com os policiais e com os agentes penitenciários. Eu tenho votado favoravelmente à exclusão deles. Agora, eu acredito que no plenário nós façamos a inclusão dos agentes penitenciários. Embora o governo ainda esteja com maioria, no plenário vão surgir mais destaques, né? Que itens, por exemplo, o senhor acha que podem ainda vir a ser alterados nessa proposta? Olha, eu acredito que os agentes penitenciários serão incluídos na exclusão e os policiais federais serão mais beneficiados. Eu acho que é importante, inclusive, porque, como disse, pessoalmente vejo também que nós vivemos um momento excepcional e tirar qualquer perspectiva, não só de aposentadoria, mas de direitos dessas categorias que estão submetidas por força de uma conjuntura a uma situação de adversidade absoluta, não me parece previdente para esse momento. Eu acho que nós vamos ter sim que reformar, eles terão sim que dar a sua contribuição, mas a idade mínima já é uma contribuição importante, de qualquer forma isso está avançando, mas a gente tem que ter cuidado com a segurança pública, mais ainda do que com as outras categorias, em razão da especificidade do momento. Deputado, também os servidores públicos que entraram antes de 2003, eles ficaram sem essa transição para poder ter a integralidade. Esse é um item que vai para o plenário? Tem chance de ser aprovado? Olha, esse é um dos itens que teve forte discussão na comissão. De fato, o que o relator colocou é que aqueles funcionários públicos que são de matrícula anterior a 2003, portanto, a outra reforma, né, eles terão a opção, eles poderão ou se reformar, se aposentar agora, na proporcionalidade daquele salário que eles teriam pela média das contribuições, ou eles terão a integralidade aguardando, quer dizer, o tempo mínimo de aposentadoria, né? A mulher, no caso, 62 anos e o homem, 65 anos. Ao cumprir a idade mínima de 62 e 65, o servidor público federal, ele terá, então, a integralidade da aposentadoria. Mas, ao desejar fazê-lo anterior a isso, né, ele poderá fazê-lo com a média das contribuições, portanto, com uma aposentadoria menor. Mas, deputado, uma outra questão que pode influir, talvez, na tramitação aqui, é uma CPI que está sendo realizada no Senado para investigar os recursos da Previdência. De que forma que ela pode influir nessa votação? Olha, eu não vejo. Eu acho que é importante, enfim, se aprofundar e se examinar os recursos da Previdência. Eu acho que a votação vai depender mesmo de uma maior coordenação de governo e de um esclarecimento à sociedade, como estamos fazendo aqui hoje. Ninguém está reformando a Previdência porque quer, nem porque deseja tirar direitos de ninguém. Nenhum governo, nenhum presidente da República, nenhum deputado quer tirar direitos. A gente gostaria e quer dar direitos. O que nós estamos tentando fazer é o possível para que nós possamos continuar com uma Previdência previsível e capaz de cumprir com seus compromissos e responsabilidades a médio e a longo prazo. O que o presidente Temer deseja, e aqueles que estão com ele, tanto na sua base parlamentar quanto no governo, é que a gente faça uma Previdência sustentável. Nada além disso. Não estamos avançando um passo além de dar sustentabilidade e previsibilidade aos pagamentos futuros da Previdência Social brasileira. Só uma última pergunta, deputado. É quanto às dívidas que a Previdência tem. Várias empresas, né, que é de montante de 400 bilhões de dívida. Nesse caso, mesmo que haja uma reforma, não tem como se arrecadar esses recursos, né? O que poderia ser feito? Olha, eu acho importante a senhora, o senhor, todo mundo que está nos assistindo entender que essas dívidas são difíceis de serem recebidas porque essas empresas perderam mais da metade do seu valor de uma maneira geral e muitas delas fecharam, nem existem mais. A verdade é que, com a crise que o Brasil viveu, exatamente por não se verificar a observância de uma necessidade de um ajuste fiscal,
de se gastar aquilo que se arrecada, o Brasil caiu na maior crise econômica de sua história. E suas empresas e a economia brasileira perdeu 50%, até mais do seu valor. Portanto, as empresas não são capazes de arcar com a integralidade daquelas dívidas que elas tinham antes. Há, óbvio, algumas exceções que devem ser cobradas e que devem ser executadas a fim de que se ressarça a Previdência Social. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu é que agradeço. Progresso para o Brasil. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o segundo vice-presidente da Comissão Especial, é o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Assista esta e as outras edições em nosso site, é no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Classificação